Fala, nação tricolor! Sejam muito bem-vindos a mais um dossiê exclusivo aqui no canal, onde a gente não apenas lê a notícia, mas mergulha nas entrelinhas do que acontece nos bastidores do Morumbi. Hoje, o clima esquentou de uma forma que há muito tempo não víamos. Preparem seus corações, porque as próximas atualizações envolvem chapéu de rival, traição no mercado e uma crise institucional que parece não ter fim. Vamos começar falando sobre o pesadelo que rondou a mente de cada São Paulino nas últimas horas. A possibilidade real de perder Marcos Antônio para o Flamengo. A informação explodiu quando o paparazzo rubro-negro, fonte influente no Rio, confirmou o interesse do Flamengo no nosso meio-campista. O cenário parecia catastrófico. Marcos Antônio, que pertence a Lazio e está emprestado ao tricolor até junho de 2026, poderia simplesmente arrumar as malas e ir para a Gávea. O torcedor, já escaldado com tantas decepções, entrou em pânico. Afinal, o Flamengo busca reposição para a possível cirurgia de pulgar e os problemas crônicos de Dela Cruz. O dinheiro deles é infinito e o poder de atração é imenso. Mas calma, antes de você se desesperar, eu fui atrás da verdade. Conversei com fontes ligadas ao Rui Costa para entender o tamanho do buraco. Existe chance de um chapéu? O contrato permite que a Lazio venda o jogador se o Flamengo chegar com uma mala de dinheiro? A resposta que obtive muda tudo e revela um detalhe contratual que pode ser a salvação do planejamento do São Paulo para os próximos anos. Vamos desvendar essa cláusula agora. Para alívio da nação, a diretoria do São Paulo, especificamente na figura do Rui Costa, assegurou que o acordo com a Lazio não é um simples empréstimo de vitrine. O contrato prevê uma obrigação de compra baseada em metas, que na prática tornam a permanência definitiva quase certa. A operação foi fechada em 4 milhões de euros, parcelados ao longo de 3 temporadas. O que isso significa? Significa que para o Flamengo levar o Marcos Antônio, eles não têm que negociar com a Lazio, eles teriam que negociar com o São Paulo. E sejamos francos, reforçar um rival direto, que já era o principal concorrente na época da contratação do atleta, seria um suicídio político para a gestão Casares. Portanto, a blindagem existe. O jogador está contratualmente amarrado ao projeto tricolor. Mas essa fumaça vinda do Rio de Janeiro nos serve de alerta. O Flamengo observa Marcos Antônio há muito tempo, e essa especulação surge justamente num momento de fragilidade física do elenco carioca. Isso nos mostra que o São Paulo acertou na contratação, trazendo um jogador de nível A, cobiçado pelos mais ricos. Porém, se por um lado respiramos aliviados com Marcos Antônio, por outro, o mercado nos prepara um gosto amargo de traição, vindo de outro nome que foi sonho de consumo no Morumbi. Estou falando de Jefferson Savarino e uma possível ida para o Corinthians, que expõe uma ferida aberta na competência da nossa diretoria. Vamos falar sério agora. Savarino no Corinthians. A informação trazida pelo colega Pedro Ramiro cai como uma bomba no colo da diretoria são paulina. Lembram da novela? O São Paulo fez de tudo, ofereceu aumento, priorizou o atleta, semanas de conversas, propostas na mesa. E qual foi a resposta? Minha família está adaptada ao Rio de Janeiro, não queremos sair. O torcedor aceitou, afinal questões familiares pesam. Mas agora, surge a notícia de que o Corinthians, vivendo um caos administrativo, estaria costurando uma troca para levar o venezuelano. Se isso se concretizar, meus amigos, não será apenas uma contratação do rival, será a prova cabal da incompetência de persuasão da atual gestão do São Paulo. Como explicar que o jogador recusa o tricolor por amar o Rio, mas aceita ir para o Parque São Jorge? Isso demonstra que o problema não é a cidade, é o projeto, é a credibilidade. O jogador olha para o São Paulo hoje e vê um gigante adormecido, com problemas de fluxo de caixa e ambiente conturbado. Se Savarino fechar com o rival, será mais um capítulo humilhante, similar ao Marlon Freitas indo para o Palmeiras. Estamos perdendo o poder de barganha. O São Paulo não consegue mais sentar na mesa e dizer: venha para cá, aqui é o melhor lugar. Hoje, o atleta prefere apostar em projetos rivais, mesmo que rivais bagunçados, do que vestir a nossa camisa. Isso é sintoma de uma doença grave na gestão de futebol. E por falar em mercado travado, a situação do lateral direito Vitinho, do Botafogo, ilustra perfeitamente a nossa atual realidade. O São Paulo quer o jogador. O torcedor sabe que a lateral é uma carência crônica. Houve sondagens, houve o interesse numa troca envolvendo nomes como Ferrarese ou Nestor. Mas a porta bateu na cara.
A informação que apuramos, corroborada pelo canal do TF, é que Arthur Jorge e a nova comissão técnica do Botafogo contam com Vitinho. Ele é bem avaliado internamente. Mais do que isso, o Botafogo hoje é uma SAF rica, que não precisa se desfazer de jogadores para pagar a conta de luz. O São Paulo tenta negociar com moedas de troca num mercado onde o dinheiro fala mais alto. A esperança tricolor é retomar conversas após a virada do ano, tentando convencer o atleta a mudar de ares. Mas a concorrência é brutal. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio e times do exterior. O São Paulo virou apenas mais um na fila. E aqui entra o debate sobre o Ferrarese. Vale a pena envolver um zagueiro de seleção que custou uma fortuna para ser adquirido em definitivo junto ao Grupo City, uma dívida que foi paga com a venda do Nestor, para trazer um lateral por empréstimo? Muitos consideram uma barbeiragem total. Ferrarese oscilou, falhou em jogos-chave, mas entregar um ativo desses para reforçar o Botafogo sem uma compensação financeira robusta ou um jogador definitivo como o lateral Aguirre ou o zagueiro Adrielson parece desespero de quem não tem dinheiro para contratar. Agora, preciso que vocês prestem muita atenção nesses números. Eles explicam por que o São Paulo não consegue manter uma regularidade competitiva. Fizemos um levantamento profundo sobre o departamento médico. Em 2025, o São Paulo sofreu 49 lesões. É um número alto, o sexto maior do Brasil, empatado com o Grêmio. Mas o buraco é mais embaixo. Quando olhamos o recorte da última década, de 2016 a 2025, o São Paulo é o líder isolado do ranking de lesões no Brasil, com impressionantes 483 ocorrências médicas. O Grêmio, segundo colocado, tem 457. Isso não é azar, isso é sistêmico, isso é falha de preparação física, de fisiologia, de recuperação e principalmente de contratação. O clube insiste em trazer veteranos com histórico de problemas físicos. Jogadores que chegam com status de estrela, salários astronômicos e passam mais tempo no refs do que em campo. O DM do São Paulo virou um buraco negro que suga o orçamento e a esperança da torcida. Enquanto não resolvermos essa equação de por que nossos jogadores quebram tanto, nenhum técnico, seja Zubeldia, Crespo ou Guardiola, conseguirá fazer esse time voar por uma temporada inteira. Essa estatística de lesões nos leva diretamente ao erro crônico da gestão Casares, a montagem do elenco. Olhem a folha salarial. Luiz Gustavo ganhando 700 mil. Lucas Moura, 1,8 milhão. James Rodrigues, que foi um fiasco, custava uma fortuna. Rafinha, Micão, estamos gastando milhões em jogadores que entregam fisicamente muito pouco ou quase nada. E quem paga a conta? Cotia. Para sustentar esses salários de nível europeu para jogadores em fim de carreira, o São Paulo é obrigado a vender suas joias a preço de banana. Lucas Ferreira, William Gomes, Henrique Carmo, garotos que poderiam ser o futuro esportivo e financeiro do clube, são liquidados para cobrir o rombo deixado pelos medalhões. É um ciclo vicioso. Contrata veterano caro, ele se machuca, o time não ganha, a dívida aumenta, vende a base barato, contrata outro veterano. A torcida pede a volta de nomes do passado, mas esquece que o futebol moderno exige intensidade. O São Paulo precisa urgentemente parar de ser um asilo de luxo e voltar a ser uma fábrica de craques. A política de oportunidade de mercado tem se provado uma armadilha mortal para os cofres do clube. Tudo isso culmina na figura central, Júlio Casares. O clima político no clube está insustentável. Há movimentos claros pedindo o impeachment, algo raro na história do São Paulo. A comparação com a era Leco, que parecia ser o fundo do poço, já é feita abertamente. Leco era criticado pela apatia. Casares é criticado pelo marketing excessivo que esconde uma gestão de futebol questionável. O orçamento de 2026 está em pauta e a sua possível reprovação seria um ato político fortíssimo. Mas a pergunta que o torcedor faz é: adianta mudar o presidente se o sistema continua o mesmo? Os conselheiros vitais, as alianças, o toma lá da cá. Se Casares cair, quem assume? Um aliado? A oposição tem projeto ou apenas sede de poder? O medo real é que o São Paulo fique paralisado em brigas políticas, enquanto Palmeiras, Flamengo e Botafogo se distanciam anos-luz em estrutura e arrecadação. A torcida se uniu no grito contra a gestão, algo que Casares heroicamente conseguiu, unir a arquibancada, mas contra ele. O Follow Casares, movimento de deixar de seguir o presidente nas redes sociais, mostra que a paciência acabou. O marketing não vence jogo e a blindagem midiática ruiu. Para fechar, a reflexão é inevitável. O São Paulo caminha para uma encruzilhada histórica. Ou se profissionaliza de verdade, reformulando todo o departamento de futebol,
scout e médico, ou será engolido. A discussão sobre a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, deixa de ser um tabu e vira uma necessidade de sobrevivência para competir com os rivais endinheirados. Negócios pontuais como o empréstimo do lateral Maiton para o Fortaleza mostram que ainda tentamos, mas é pouco. Precisamos de uma revolução. O ano de 2026 está logo ali, e se continuarmos errando em diagnósticos, perdendo jogadores para rivais e empilhando lesões, o tricolor corre o risco de virar coadjuvante vitalício no cenário sul-americano. Fique ligado, pois traremos cada atualização desse xadrez político e de mercado. Se você não quer perder nenhum detalhe dessa saga, já sabe, esmaga o like, se inscreve e ativa o sino. A verdade dói, mas precisa ser dita. Até a próxima, nação.